Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 16 de abril. Um feliz sábado para todos vocês. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença, louvando o teu nome, dizendo santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir muito em breve. Derrama sobre nós, neste momento, o Espírito Santo, que ao abrirmos a palavra profética, o Espírito Santo nos ilumine, nos dê o entendimento para cumprirmos com a missão que o Senhor tem para o teu povo remanescente, de anunciar a breve volta de Jesus Cristo, dizer que Jesus Cristo é advogado, Jesus Cristo também é o nosso grande juiz no santuário celestial. Derrama sobre nós a tua bênção, Pai querido, em nome de Jesus pedimos. Amém. Queridos, continuando com o estudo das profecias do Apocalipse, hoje nós vamos estudar com vocês sobre os 4 cavalos do Apocalipse. Existem muitas interpretações sobre os 4 cavalos do Apocalipse, mas nós vamos estudar o que a Bíblia ensina, deixar que a Bíblia explique a Bíblia. Esta é uma forma segura de estudar a Bíblia, não tirando ideias da nossa cabeça, mas deixando que a Bíblia se explique, que a Bíblia dê a sua própria interpretação. Por isso, queridos, o juízo celestial é um tema presente no Antigo e no Novo Testamento. Está em toda a Bíblia. E o juízo celestial é chamado de o Tribunal de Cristo. Abra, portanto, a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 10. Aqui nós lemos: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Os que vão ser salvos e os que não vão ser salvos. Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Porém, os que estão em Cristo, como diz Romanos capítulo 8, verso 1, os que estão em Cristo, não há condenação para eles. Aleluia! Queridos, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Abrindo a Bíblia também agora em Romanos capítulo 14 e o verso 10. Romanos capítulo 14 e o verso 10. Aqui nós lemos: mas tu, por que julgas ao teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Este é o juízo celestial. O juízo celestial anunciado em Daniel capítulo 8, verso 14, chamado dentro da doutrina do santuário, o juízo celestial é chamado de a purificação do santuário, que ocorreu no final dos 2.300 anos de Daniel 8:14, e iniciou em 1844. Lemos também em Atos capítulo 17, abra sua Bíblia, Atos capítulo 17 e o verso 31. Atos capítulo 17 e o verso 31. Aqui lemos: porquanto Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Deus o Pai há de julgar o mundo com justiça através do varão que foi ressuscitado dos mortos. Este varão é o Filho do Homem. É Jesus Cristo, é o leão da tribo de Judá. Queridos, Jesus Cristo, nosso Salvador, é quem processa o juízo celestial. Isso está muito claro na Bíblia. A Bíblia não somente fala do juízo celestial, o tribunal de Cristo, como também diz por que o Pai deu ao Filho o poder de julgar, a autoridade de julgar. João capítulo 5, abra sua Bíblia. João capítulo 5 e o verso 22. Aqui nós lemos: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo.
E o verso 27 diz: e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Deus, o Filho, se tornou homem, um de nós, para que pudesse julgar os seres humanos, para usar a sua própria vida humana de 33 anos na terra, e para usar também a tua vida, meu irmão, a minha vida, no juízo celestial, para reivindicar a justiça de Deus, o caráter de Deus e exaltar a santa lei de Deus na vida dos filhos de Deus que vivem na terra, os santos do Altíssimo. Meus queridos, tanto em Daniel como em Apocalipse, Deus fala sobre o juízo celestial. O Apocalipse todo está centrado no juízo celestial, no Santíssimo do Santuário Celestial. Este cenário que foi montado em Apocalipse 4, ele se estende até o final do Apocalipse. Mas, considerando que Daniel e Apocalipse falam dos mesmos assuntos, em Daniel também é nos apresentado o juízo celestial. Você pode ler em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, os versos 9 em diante. Aqui nós lemos. Daniel 7, verso 9 e 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Quem está sentado no trono é o ancião de dias, é o Deus Pai, mas não é ele quem julga, porque ele deu ao Filho o poder de julgar. Mas ele está sentado sobre o trono. E aqui diz, o seu vestido era branco como a neve, o cabelo da sua cabeça como limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. É o juízo celestial, que inicia com a abertura dos livros. São 7 tomos. Os livros do juízo celestial são 7 tomos, 7 volumes, que são abertos por Jesus Cristo no Santíssimo do Santuário Celestial, a partir do ano de 1844, quando iniciou o juízo anunciado em Daniel 8,14. Queridos, aqui no capítulo 7 de Daniel, verso 13, mostra Jesus Cristo vindo ao Pai no Santíssimo para receber o livro do juízo e iniciar o juízo. Lemos aqui em Daniel 7,13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Mas ele não estava voltando à terra. Guilherme Miller entendeu que este filho do homem vindo nas nuvens do céu era a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Este foi o grande engano, a grande decepção do dia 22 de outubro de 1844. Mas não, queridos, aqui diz que o filho do homem foi visto vindo nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se não à terra. Dirigiu-se a quem? Ao ancião de dias. Onde está o ancião de dias assentado sobre o trono? No Santíssimo. Por isso está falando da vinda de Jesus Cristo, da entrada de Jesus Cristo no Santíssimo para iniciar o juízo celestial. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e honra. Foi-lhe dado o poder de julgar. Por isso diz aqui, foi-lhe dado domínio e honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Aleluia! Queridos, esta mesma cena de Jesus Cristo vindo ao Santíssimo para encontrar o Pai e receber da mão do Pai no Santíssimo o livro selado com 7 selos, você encontra lá em Apocalipse capítulo 5. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 5, verso 7, você vai encontrar o texto que é paralelo ao texto de Daniel 7,13. Daniel 7,13 corresponde a Apocalipse capítulo 5, verso 7. Leia comigo Apocalipse 5, verso 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Quem veio? O leão da tribo de Judá. Capítulo 5 de Apocalipse, verso 5. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João estava chorando, porque ninguém no céu e nem na terra, nem o Pai, nem os anjos poderiam abrir o livro selado com 7 selos. Este é o livro do juízo, aberto na sala do juízo, que é o Santíssimo do Santuário Celestial. E finalmente apareceu o leão da tribo de Judá.
Jesus Cristo, como cordeiro, representa a sua morte na cruz para nos salvar. Agora, Jesus Cristo, como leão da tribo de Judá, representa Jesus como o juiz no santuário celestial. Por isso, o verso 7 diz: e veio Jesus, o leão da tribo de Judá, veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Meus queridos, depois de Jesus receber das mãos do Pai o livro selado com 7 selos, ele inicia o processo de abertura dos selos, que é chamado de selamento do povo de Deus. Esse juízo começou em 1844, no final dos 2300 anos. Jesus recebeu o livro selado com 7 selos da mão do Pai, no Santíssimo do Santuário Celestial, e é no próprio Santíssimo do Santuário Celestial que ele abre selo após selo. Vamos agora ler Apocalipse capítulo 6, a abertura dos selos, capítulo 6, versos 1 até o verso 8. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 seres viventes que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O cavaleiro do cavalo branco é Jesus Cristo, aquele que saiu vitorioso e para vencer. E agora lemos aqui o verso 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. O cavaleiro do cavalo vermelho não é Jesus Cristo, porque foi-lhe dado autoridade para tirar a paz da terra, para que se matassem uns aos outros. Este que produz guerras e mortandade não é Jesus Cristo, é Satanás. Ele é o cavaleiro do cavalo vermelho. Queridos, e agora vejam o verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro ser vivente: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão. Quem tem uma balança na mão? Lá em Daniel, naquela festa de carnaval de Belsazar, quando apareceu a mão de Deus escrevendo na parede. Quem é que disse: pesado foste na balança e achado em falta? Quem é que tem a balança do juízo na mão? É Deus, Deus o Filho, é Jesus Cristo, aquele que tem a balança, aquele que julga. E aqui diz o verso 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E agora o verso 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. O amarelo é cor de morte. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. Esse cavaleiro que tem por nome Morte e que o inferno o seguia é Satanás. Aqui diz no 4º cavalo amarelo que foi-lhe dado, verso 8, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, e com peste, e com as feras da terra. Queridos, considerando que Apocalipse capítulo 3 termina falando da era do juízo, Laodiceia, o povo do juízo, que começou em 1844, considerando também que Apocalipse capítulo 4 nos apresenta de forma irrefutável a sala do juízo e o trono de Deus cercado por 24 outros tronos. Considerando também que Apocalipse 5 apresenta a Deus o Pai assentado sobre o trono, tendo na mão um livro selado com 7 selos. Considerando também que nem o Pai, nem os anjos, ninguém poderia abrir o livro selado com 7 selos. Considerando que unicamente o leão da tribo de Judá é que entra em cena em Apocalipse 5, verso 5, e a sua função é de juiz. Leão representa a função de Jesus como juiz no julgamento celestial. Considerando que Apocalipse capítulo 5, verso 7, mostra o momento exato em que Jesus Cristo entra no Santíssimo como juiz, como leão da tribo de Judá, conforme está revelado em Daniel capítulo 7, verso 13.
Considerando que os 4 primeiros selos falam dos 4 cavalos, concluímos que os 4 cavalos precisam ser entendidos não como história da igreja, não como períodos históricos da igreja, mas os 4 cavalos precisam ser entendidos dentro do contexto do juízo celestial. O contexto do juízo celestial não começou de repente. Ele inicia com o povo do juízo, Laodiceia, mostra a sala do juízo, mostra o livro do juízo e agora mostra o juiz entrando no Santíssimo para receber o livro selado com 7 selos. Queridos, quando estudamos a Bíblia, não podemos tirar o texto fora do contexto. Considerando que a palavra selo não pode ser interpretada como história da igreja, não existe nenhum verso na Bíblia que apoie a interpretação dos selos como história, períodos históricos da igreja. Selo, na Bíblia, diz respeito a selamento. Para que nós usamos o selo, se não é para selar? Pois Deus também usa os 7 selos para selar. Selar quem? O povo de Deus, que será arrebatado e levado para o céu. É o selamento do povo de Deus. Selamento é sinônimo de julgamento. Agora, você pode estar perguntando, Pastor Samuel, por que existem somente 4 cavalos e não 7 cavalos? Queridos, na Bíblia, o número 4 representa a plenitude da terra. Os 4 ventos da terra, as 4 extremidades da terra, norte, sul, leste e oeste. Em Zacarias capítulo 6, abra sua Bíblia. Em Zacarias capítulo 6 e os versos 2 a 5. Deixando a Bíblia explicar a Bíblia. Zacarias capítulo 6, versos 2 a 5, explica que os 4 cavalos representam os 4 ventos do céu, ou seja, os 4 pontos cardeais. Lemos então em Zacarias 6, versos 2 a 5. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos, e no terceiro carro, cavalos brancos, e no quarto carro, cavalos grisalhos fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo, que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse, estes são os 4 ventos do céu. Os 4 cavalos são 4 ventos do céu, norte, sul, leste e oeste, representando a plenitude da terra. Todos serão julgados no juízo que começou em 1844. Todos, salvos e perdidos. Queridos, Apocalipse capítulo 7, verso 1, também confirma que 4 é o número da plenitude da terra. Porque diz aqui em Apocalipse 7, verso 1, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 7 e o verso 1. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, ou seja, norte, sul, leste e oeste, retendo os 4 ventos da terra. Queridos, aqui diz, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Queridos, os 4 ventos da terra são norte, sul, leste, oeste. Agora, queridos, 4 cavalos. Por que cavalo representa o povo de Deus? De onde saiu esta interpretação de que cavalo representa o povo de Deus? Da própria Bíblia. A Bíblia explicando a Bíblia. Abra, portanto, a sua Bíblia em Zacarias capítulo 10. Zacarias capítulo 10 e o verso 3. Em Zacarias capítulo 10 e o verso 3. A Nova Almeida atualizada, em Zacarias capítulo 10, verso 3, nós lemos assim: é contra os pastores que se acendeu a minha ira. Castigarei os bodes que vão adiante do rebanho, mas o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho, a casa de Judá, e fará dela o seu majestoso cavalo na batalha. Zacarias 10, 3. A casa de Judá, o povo de Deus, está aqui representado como um majestoso cavalo na batalha. Queridos, neste verso, nós entendemos que os 4 cavalos representam o povo de Deus. O povo de Deus presente na igreja remanescente, representada pelo cavalo branco. O povo de Deus presente no cavalo vermelho, representando as igrejas protestantes. O povo de Deus presente na igreja romana, representada pelo cavalo preto. O povo de Deus presente nas religiões não cristãs, pagãs,
representadas pelo cavalo amarelo. Queridos, Deus tem filhos e filhas sinceros em todas as igrejas, em todas as religiões. Por isso, todos comparecem perante o tribunal de Cristo para que sejam julgados. Apocalipse 6, versos 1 e 2, mostra o cavalo branco, que representa a igreja remanescente de Deus de todos os tempos, Antigo e Novo Testamento. Mas também Apocalipse capítulo 6, versos 3 e 4, mostra o cavalo vermelho representando as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas que clamam pelo sangue de Jesus Cristo, mas se negam a guardar os mandamentos de Jesus Cristo. Rejeitam obedecer aos mandamentos de Deus. Mas Deus tem filhos sinceros ali que vão ser salvos. Aleluia! Aleluia! Queridos, o cavalo preto representando a igreja romana, em Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6, é a igreja romana, é a maior comunidade cristã do mundo. É ali que está a maioria dos cristãos sinceros. A maioria de filhos e filhas de Deus está dentro, queridos, da igreja romana. Queridos, Deus diz aqui no cavalo preto: não danifiques o vinho e o azeite. Essa expressão usada por Jesus Cristo em Apocalipse capítulo 6, verso 6, não danifiques o vinho e o azeite, se refere aos filhos sinceros de Deus, que estão dentro da igreja romana, mas que amam a Jesus Cristo e que vão ser salvos. Queridos, os três cavalos, o branco, o vermelho e o preto, eles estão relacionados com as três mensagens angélicas de Apocalipse 14. A primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, versos 6 e 7, está falando do juízo celestial, pregado pela igreja remanescente de Deus. Chegou a hora do seu juízo. Essa mensagem anuncia que chegou a hora do juízo em 1844, porque o juízo começou pelos mortos em 1844. Mas a igreja remanescente de Deus prega também, chegou a hora do juízo, falando do juízo dos vivos, que vai começar agora, quando a lei dominical for aprovada no mundo todo. Portanto, queridos, o cavalo branco se relaciona com a primeira mensagem angélica pregada pelos remanescentes de Deus. O cavalo vermelho se relaciona com a segunda mensagem angélica de Apocalipse capítulo 14. Você pode ler Apocalipse capítulo 14 e o verso 8. Apocalipse capítulo 14 e o verso 8. Aqui nós lemos: e outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Queridos, Babilônia, a igreja romana, estava caída já por séculos, desde a Idade Média, quando ela se submeteu ao Império Romano, quando ela aceitou a santificação do domingo no lugar da santificação do sétimo dia, o Santo Sábado. Queridos, a igreja romana estava caída há muitos séculos. Mas quando a primeira mensagem angélica foi pregada, as igrejas protestantes que rejeitaram a pregação da primeira mensagem angélica, chegou a hora do juízo, que começou em 1844. Essas igrejas também caíram da graça. Mas Deus tinha filhos sinceros, Deus tem filhos sinceros em todas as igrejas protestantes e evangélicas. Mas quando estas filhas de Babilônia rejeitaram as verdades proféticas anunciadas nas três mensagens angélicas, elas caíram da graça. Por isso, queridos, Apocalipse 14, 8, caiu, caiu Babilônia, está falando diretamente da queda não somente da igreja de Roma, mas principalmente da queda das filhas de Babilônia. Das filhas de Babilônia que expulsaram seus membros que seguiram a mensagem adventista milerita. As igrejas expulsaram os membros que seguiram a mensagem adventista milerita na década de 1830, 1840. Queridos, o cavalo vermelho, portanto, está relacionado com a segunda mensagem angélica, a pregação da segunda mensagem angélica. E o cavalo preto representa a igreja romana, está relacionada com a terceira mensagem angélica de Apocalipse 14 e os versos 9 e 10. E seguiu-os o terceiro anjo, Apocalipse 14, versos 9 e 10.
E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Queridos, o cavalo preto, representando a igreja romana, se relaciona com a pregação da terceira mensagem angélica, que fala da besta que subiu do mar e do sinal da besta, que é o primeiro dia da semana, como dia santo, sendo colocado em substituição ao sétimo dia da semana, o santo sábado. Queridos, é assim que a Bíblia nos revela, é o juízo celestial, é a pregação dos 4 cavalos dentro do contexto do juízo celestial, paralelamente à pregação das 3 mensagens angélicas. Deus me ajudou a entender a visão dos 7 selos dentro do contexto do juízo celestial, quando estudei a lição da Escola Sabatina de 1989, queridos. A lição relacionou o cavalo branco à primeira mensagem angélica, o cavalo vermelho à segunda mensagem angélica e o cavalo preto à terceira mensagem angélica. Foi ali que eu aprendi esta relação que existe entre os 3 primeiros cavalos e as 3 mensagens angélicas. Queridos, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14 precisam ser proclamadas em toda a terra, ao mesmo tempo em que o juízo celestial está sendo processado no céu. A igreja remanescente de Deus tem essa missão: pregar as 3 mensagens angélicas e preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Essas mensagens têm sido esquecidas, olvidadas, porque não são populares. Mas se nós não pregarmos, quem pregará? Deus anuncia através do cavalo amarelo que haverá uma mortandade. Uma mortandade em Apocalipse capítulo 6. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 6 e vamos ler então o verso 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele, o cavaleiro, tinha por nome Morte, é Satanás, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Queridos, esta mortandade anunciada no cavalo amarelo já começou, mas coisas piores acontecerão. Por que já começou? Porque a guerra já começou. A mortandade através da guerra já iniciou. A mortandade através da peste, da epidemia, da pandemia já começou. A mortandade através da fome, a escassez de comida já começou. Mas tudo isso vai crescer progressivamente até que a lei dominical seja implantada mundialmente. Então sim, queridos, começará a nova ordem mundial. Então sim, queridos, começará o juízo dos vivos, o julgamento dos vivos. Durante o julgamento dos vivos, que ocorre a partir da aprovação da lei dominical, os 4 grupos representados pelos 4 cavalos serão julgados. Os 4 cavalos representam o povo de Deus que já morreu, e os 4 cavalos representam também o povo de Deus que está vivo. No juízo dos vivos, os filhos de Deus presentes no cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, eles serão julgados e serão selados. Só que o povo de Deus é selado pelo selo do Deus vivo, aleluia, em obediência aos mandamentos de Deus. Mas os ímpios que se perderão serão marcados, selados pelo sinal da besta. Queridos, isto vai ocorrer em nossos dias. O mundo está sendo preparado para uma nova ordem mundial. Todo esse caos provocado pela peste, pela epidemia, todo este caos provocado pela guerra que está acontecendo no mundo, todo esse caos provocado pela escassez de comida intencional, pela fome, tudo isto está preparando o mundo para a nova ordem mundial. Eles estão estragando a velha ordem mundial. Eles querem destruir a velha ordem mundial para poder implantar a nova ordem mundial. Só que esta implantação da nova ordem mundial, ela só será consolidada
com a aprovação da lei dominical mundialmente, para a última supremacia papal de 3 anos e meio, de 42 meses. Queridos, Deus tem na terra um povo que foi guiado pelo Espírito Santo e foi batizado pelo Espírito Santo, e é para este tempo agora que Deus nos chamou para pregar esta mensagem. Queridos, a Bíblia diz que os mártires não têm um cavalo. O 5º selo fala dos mártires. Mas por que os mártires não têm um cavalo? Porque existem mártires no cavalo branco, existem mártires no cavalo vermelho, no cavalo preto e no cavalo amarelo. Os mártires que morrem por amor a Deus, eles estão espalhados nos 4 grupos representados pelos 4 cavalos. Por isso não existe um cavalo especificamente para os mártires, mas eles serão julgados também. Quando? Quando se completar o número dos mártires. É assim que diz Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6 fala do verso 9 até o verso 11, fala que eles serão julgados quando se completar o número deles. Queridos, Deus me chamou para pregar esta mensagem. Eu não creio sozinho desta forma. É a Bíblia que está nos ensinando assim. Existem milhares e milhares espalhados pelo mundo todo que também entendem os selos dentro do juízo celestial. E nós estamos dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Molda-me, transforma-me e usa-me. Batiza-me com o Espírito Santo e usa-me na pregação desta verdade presente. Essa é uma verdade presente, queridos, que não foi entendida antes do tempo, mas está sendo entendida agora no tempo presente, porque a verdade presente é para agora, para os nossos dias. Deus está convocando você, meu querido irmão, para ser um pregador da verdade presente. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre você, para que você e eu, unidos, possamos preparar o mundo para o juízo dos vivos, para o selamento do povo de Deus. Quando selados pelo selo do Deus vivo, receberemos maior porção do Espírito Santo. E o caráter de Jesus será impresso em nós, impresso na nossa mente. E nós, queridos, vamos dizer: ora vem, Senhor Jesus, derrama sobre nós o Espírito Santo. Ora vem, Senhor Jesus, prepara-nos para esta hora dura em que vai começar a angústia qual nunca houve. Pai querido, tem misericórdia do teu povo, poupa o teu povo, derrama o Espírito Santo sobre todos nós, apressa a tua vinda, querido Jesus. Esta é a nossa oração. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu deixo com vocês esta mensagem e eu deixo com vocês também a paz de meu Jesus. Amém.